Até a inveja tem um propósito. E se você não passou, se você nunca conviveu com invejoso, nunca foi alvo de inveja ou nunca invejou, um dia isso vai acontecer de alguma forma ou de outra, porque é impossível, e eu vou mostrar biblicamente para você, você crescer na vida, ser usado por Deus, descobrir e viver o seu destino, cumprir o seu propósito na terra e não ser bombardeado pelos invejosos. A lição é, você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis, sejam odiosos, haters, invejosos, caluniadores, mentirosos, perseguidores, não importa que tipo de inimigo se levante, você vai ter que aprender a lidar com todo esse tipo de pessoa, porque existe um propósito, até nas pessoas mais difíceis que vêm pelo seu caminho. Imagine que aqueles homens estavam torcendo para tudo dar errado, ainda que eles seriam beneficiados também, só porque eles não seriam os principais. Só porque eles queriam que eles estivessem na história. Mas Deus sabe quem vai liderar a história. Deus sabe quem vai liderar um projeto. Deus sabe em quem confiar um caminho. E se Ele confiou em você, não tem inveja, não tem trabalho contrário, não tem palavra maldita, não tem nada que quebra o que Deus entrega na tua mão. Não existe nada que possa impedir. Não tem nada externo que possa roubar o que está dentro. Se está dentro, já é teu. O propósito divino está dentro, nada que é externo podem falar mal de você. Dizer que existe um propósito para tudo debaixo do sol, até na inveja. Se você nunca foi invejado, experimenta trocar de carro. A pessoa não sabe nem se você está pagando em 80 prestações ou pagou à vista. Se você nunca foi criticado, experimenta postar foto das suas próximas férias em Paris ou na Disney, onde for. Se você nunca criou um inimigo, experimenta postar foto com a tua família feliz, rindo. Não precisa de muita coisa não, é só a família unida. Isso aí deve ser olho gordo. Lembra disso? Alguém já estudou essa frase? O que é o olho gordo? A inveja. Por que ele tem e eu não tenho? O invejoso, ele não quer ter um lugar como o seu, ele quer o teu lugar. Ele se alegra mais quando você cai do que quando ele levanta. Ele prefere que você seja derrotado do que ele seja vitorioso. Ele abre mão da vitória dele, portanto que você fique derrotado. Ainda assim, há um propósito na inveja. Porque todas as coisas debaixo do sol têm um propósito. Abre sua Bíblia comigo. Deus está aqui, está muito forte. Mateus capítulo 27, versículo 17. 27, 17 de Mateus. Portanto, estando todos eles reunidos, disse-lhes Pilatos: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, que é chamado de Messias? 18. Porque bem sabia Pilatos que por inveja o haviam entregado. Na versão de vocês aí na tela está: Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham. Existem pessoas que foram possuídas tão forte pelo espírito da inveja, que são capazes de entregar o Messias para morrer. Existem pessoas que ficam tão cegas por causa do desejo de ter o que você tem, de ser o que você é, de partilhar do que você participa, que ela perde a noção das coisas. E ainda que você seja perfeito ou perfeita como Jesus era perfeito, Ele vai te entregar para ser julgado. A Bíblia que nós acreditamos ser a verdade diz que todo mundo, os judeus, os líderes judeus entregaram Jesus E o que é inveja? É querer não só ter o que você tem, ser o que você é, mas que você perca o que tem. Eles não admitiam que... E nos ensina como lidar com eles. Ele olha para cada um nos olhos e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Eram os últimos momentos de Jesus. Ele não ia jogar conversinha fora. Se ele falou isso nos últimos momentos, as últimas palavras de um ser humano, uma das últimas palavras de Jesus foi: perdoa essas pessoas que me colocaram aqui por inveja, porque eles não têm ideia do que estão fazendo. A pergunta é: Jesus tinha qual propósito na terra? Já que você não sabe, eu te ajudo. Morrer na cruz, ressuscitar no terceiro dia, para que a graça dele invadisse tua vida, tua casa, tua família, teu casamento, teus filhos, e resgatasse a tua alma do inferno. Ou seja, a inveja não foi uma inimiga, foi um agente de cumprimento de propósito. Às vezes você está achando que o invejoso está te atrapalhando. Na verdade, ele está te tirando da zona de conforto, fazendo você trabalhar, está acelerando o teu projeto, está acelerando o processo de Deus na tua vida e te colocando no lugar certo, na hora certa. Porque como você não consegue lidar com invejosos, Deus coloca invejosos no lugar que você não pode ficar, para você sair para outro. Entendeu? Não é para você ficar em tal lugar, ele já te enche de pessoas ali que estão te perturbando para você não conseguir ficar, e ele te expulsa para o lugar que você tem que estar. A história de José é bem conhecida. E se você digitar na Bíblia online a palavra inveja, ela vai aparecer algumas vezes na Bíblia. E uma delas vai ser na história de José. José vivia bem com seu pai. José servia a sua casa, apacentava, ajudava. Era um filho muito querido, era o mais amado, diz a Bíblia. Gênesis 37, a partir do versículo 8, vai contando essa história. E a Bíblia diz que seus irmãos o invejaram a ponto de quererem matá-lo. Se você parar para pensar, quem invejou José? Quem foi que invejou José? Fala aí. Quem? Foram quem? Sabe quem eram os irmãos de José? Judá. Esse mesmo, que começou a tribo de Judá, de onde saiu o leão da tribo de Judá, de onde vem Jesus da linhagem de Judá, de onde vem Davi de Judá. Ou seja, não era qualquer um não, um grande homem de Deus, cabeça de tribo. Ele foi um dos que perseguiu para matar José. Suas maiores lutas não vão vir de pessoas que estão lá fora. São de pessoas que às vezes professam a mesma fé, mas não querem ver, não querem assistir o que Deus está fazendo na tua vida. Jesus nos ensinou como tratar com eles. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas assim você fala, mas isso só Jesus pode fazer, é tão difícil. A pessoa me fez mal, falou mal de mim, inventou história, mandou indireta. José vai dar aqui um complemento de como você curar essa dor. Porque por inveja seus irmãos o entregaram aos ismaelitas, para que eles os vendessem no Egito. Comia filé mignon, morava na casa do pai, era bem cuidado e agora virou escravo, por causa da inveja dos outros. Nem errou. Senhor, nem errei. Olha a força da inveja. Nem errei, mas estou pagando o preço. Só que foi a inveja dos irmãos que colocou ele no Egito, onde o propósito dele estava. Ele foi para o lugar de propósito, porque foi expulso pela inveja de quem não conseguia ver o que Deus estava fazendo com ele. O que Deus estava fazendo com ele? 3 coisas, está lá em Gênesis 37. José era muito amado pelo seu pai. Ponto número 1. Quem é muito amado vai ser muito invejado. Você nunca vai ver, ninguém está invejando um mendigo. Não é porque ele não tem casa, é porque ninguém está amando naquele momento. O amor provoca inveja. Imagina quantas pessoas têm inveja só porque você é amado do Pai, só porque Jesus morreu na cruz por você, só porque você carrega o maior amor que um ser humano pode sentir. Você acha que é fácil das pessoas que não têm isso lidar com você? Segunda coisa, fez Jacó uma túnica colorida para José. E seus irmãos já não podiam falar-lhe pacificamente. Então primeiro eles começaram a invejar porque ele era muito amado. Segundo, começaram a invejar porque ele tinha um manto diferente. O homem é muito amado e tem um manto que eu não tenho? Ah não, aí não dá. Mas para fechar a história,
o versículo ainda diz: e teve José um sonho. E os seus irmãos decidiram então dar cabo da vida dele, porque eles já não suportaram uma pessoa que era muito amada, tinha um manto diferente e ainda carregava um sonho dentro de si. Pois, porque as pessoas não sabem lidar com os teus sonhos. Muitos já tiveram seus sonhos esmigalhados pelas dores da vida. Muitos tiveram seus sonhos esmigalhados por um casamento mal sucedido. Muitos tiveram seus sonhos esmigalhados por uma frustração no emprego, no trabalho, uma empresa que quebrou. E quando eles veem alguém sonhando, eles não conseguem suportar isso e começam a planejar o mal contra você. E José, só porque era muito amado, porque tinha um manto colorido, um manto diferente, e tinha um sonho, foi invejado pelos seus irmãos. Seus irmãos o venderam para o Egito. E aí foram mais de uma década de humilhação, escravidão, servidão forçada. Veio uma grande fome sobre a terra, você conhece a história. E José agora está numa posição diferente. Deus exalta José, você conhece. É colocado como segundo do Egito. Depois de Faraó, ele mandava em tudo. Ele era o administrador da comida em tempo de fome, das riquezas em época de pobreza. Um grupo de hebreus vem pedir comida e ele reconhece: são meus irmãos, são aqueles que invejaram, são aqueles que me colocaram na escravidão. Mas José também entende que por causa da escravidão, hoje ele está alimentando a terra inteira. Então ele ensina agora, ele dá um remédio para você curar a inveja. Ele manda chamar aqueles homens para dentro de uma sala, tira aquela túnica faraônica e fala: eu sou José. E eles começam a ficar atônitos, assustados. Agora a gente vai morrer. E José fala: não fiquem assustados. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento dessa terra. A inveja de vocês me colocou no lugar de propósito. Agora eu vou alimentar vocês. Agora eu vou colocar vocês na terra de Gósen, que é a melhor terra do Egito. Agora vocês vão voltar a serem meus irmãos, porque o remédio contra a inveja é alimentar quem te invejou. Jesus fala: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você não deixa de alimentar um filho porque ele te deu um tapa, com 2 aninhos te deu um tapa. Fala: você vai aprender, vai ficar 3 dias sem comer. Você não deixa de alimentar quem não tinha ideia do que estava fazendo. Se o invejoso tivesse ideia do que estava fazendo, ele não faria, porque é um mal muito maior para quem está invejando do que para quem é invejado. Deus te trouxe até aqui nessa noite para dizer que existe um propósito para tudo, inclusive para essas lutas que você passa, inclusive para as situações difíceis, para as pessoas que de alguma forma te perseguem. Às vezes você está com um sentimento de comparação dentro de você, se achando menor, porque o fulano posta isso, porque o cicrano que você cresceu agora está naquela posição e você ainda não tem. Não permita que a comparação vire uma inveja, senão você vai acelerar o propósito da vida dos outros, mas o teu não vai ser cumprido. Não sabe lidar com o invejoso, não peça para ser usado por Deus. Não sabe lidar com inveja, não pede para Deus te levantar na empresa, não. Não sabe lidar com pessoas difíceis, não pede para Deus te abençoar, porque a bênção atrai esse tipo de pessoa, propósito atrai o invejoso, a vitória atrai as pessoas, os caluniadores. Se você não quer lidar com eles, fica em casa parado. Não pede para Deus coisas que vão provocar outros efeitos colaterais. Ministério provoca efeito colateral, abrir uma empresa provoca efeito colateral, e um dos efeitos colaterais disso tudo é: os invejosos vão começar a te perseguir, você vai virar alvo de inveja. A palavra de esperança é: se Deus já colocou dentro, a inveja que está fora não vai te atingir. Não vai te atingir. Ninguém pode tocar nessa igreja, ninguém pode tocar na tua família, ninguém pode tocar no meu ministério. Não é porque eu sou ungido do Senhor, é porque o que Deus colocou dentro de mim, o que está fora não pode tocar, não pode tirar. Maior é o que está em nós, maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Não existe nada que eles possam fazer
que vai tirar você do trilho que Deus já colocou para andar. Não existe nada que eles possam fazer que vai te tirar do rumo que Deus separou para você. Não existe nada que eles possam falar na internet. Não existe nada que eles possam disseminar na família, no bairro. Não existe nada que o invejoso possa fazer, além de acelerar o cumprimento do teu propósito. Pode ser o veneno mais poderoso do mundo. Se estiver aqui, ó, está perto, mas não tomei, não vai me fazer mal nenhum. Assim é a inveja. Ela só te ataca se você beber, aí ela entra por dentro. Começa a corroer tuas emoções, começa a tirar o teu sono, começa a te dar vontade de se vingar, ele vai ver também um dia. E quando você menos espera, você se tornou invejoso. É igual o zumbi quando morde um ser humano. Você só vira um invejoso se deixar a inveja morder. Mas eu quero declarar que nenhum de vocês será afetado, será contaminado por comparações, invejas, ciúmes, por ódio. Nenhum de vocês vão ser haters, vocês vão ser lovers, vão amar as pessoas. Vocês vão dar abraço nas pessoas, vocês vão falar bem de quem fala mal de vocês, porque Jesus nos ensinou assim. A inveja tem um poder, e só um. O único poder da inveja é te expulsar do lugar que você está e te colocar no centro do propósito divino. A inveja expulsou José, a inveja levou Jesus para a cruz. Se você jogar a palavra inveja na Bíblia, você vai ver que onde tem inveja tem cumprimento de propósito. Se estão te invejando, você está no caminho certo, continua andando. Se estão te perseguindo, continua caminhando, você está certinho. Se nada está acontecendo na tua vida, começa a perguntar para Deus, o que está acontecendo? Porque qualquer um que está na rota do destino certo, está sendo invejado. Fale menos a partir de hoje. Cuidado com o que você posta. Jesus fez tudo certinho e foi para a cruz, por inveja. Motivado pela inveja das pessoas, dos romanos e dos fariseus e dos chefes dos judeus. Mas na verdade, o que eles não sabiam é que Jesus estava cumprindo o maior propósito divino na terra, que era dar o sangue do seu único filho, para que todo aquele que cresce nele jamais morresse, mas agora tivesse acesso à vida eterna. Hoje a gente tem que dar graças a Deus pelos fariseus que invejaram Jesus. Hoje nós temos que dar graças a Deus pelos irmãos que invejaram José. E daqui a um tempo, por mais que seja difícil hoje reconhecer, você vai dar graças a Deus pelas pessoas que te invejaram no passado, porque elas te levaram para outro lugar. Eu sou fruto disso. Eu só estou cumprindo meu propósito hoje por causa das múltiplas invejas que eu sofri no passado, e ficou insuportável, eu tive que sair de onde eu estava e comecei a viver meu propósito. Deus tem algo para fazer na tua vida e Ele vai cumprir. Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se alimenta se eles tiverem fome, se tiver sede, dá água para eles. Porque só assim a palavra de Deus vai se cumprir em Salmos, que diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, daqueles que me invejaram, que competiram, que me perseguiram. Unge minha cabeça, ou seja, mostra o quanto eu tenho de Deus agora, a unção que eu tenho. Faz o meu cálice transbordar, a prosperidade que Deus me deu, mostra para eles. E mais cedo ou mais tarde eles terão que ver que invejar quem tinha um propósito de Deus na vida não adiantou, só acelerou. Deus tem algo para fazer na tua vida, na tua casa, na tua empresa. E eu posso ver pessoas que entraram aqui nessa noite debaixo de muita inveja. Enquanto eu estava pregando, você estava chorando e falando: meu Deus, então é isso que está acontecendo comigo. Você foi lembrando de casos, de pessoas, de situações. Se você quer só uma justificativa natural, mas e aí? Os invejosos nunca são castigados? Sim, com o pior castigo.
O pior castigo para o invejoso é ver que ele perdeu anos te invejando, e você cumpriu o teu propósito e ele não viveu nada do sonho dele. Você nunca vai encontrar na Bíblia, nem na vida real, um invejoso que se deu bem. Então guarda teu coração. Guarda o teu coração sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração. As estatísticas bíblicas e do mundo de hoje apontam que o invejoso nunca se dá bem. E quem é invejado e continua olhando para o propósito principal, continua olhando para Jesus, esse entra para a história. Deus tem um legado para você, para os teus filhos, para a tua família, para a tua descendência. Deus tem algo para você. Não desista no meio do caminho, não pare agora. Deus tem algo para você. Eu declaro isso em nome de Jesus, no nome do Messias. Em nome de Jesus. Não para. Deus tem algo para você. Vamos te atacar de todas as formas. Vamos fazer de tudo para fazer você dar uma parada, uma desacelerada. Não desacelera. Deus é contigo.